Nós vamos falar um pouquinho nesta manhã sobre os desafios modernos da saúde. E eu gostaria de iniciar falando sobre a nossa relação com o alimento, a relação do ser humano com o alimento. É uma relação bem complexa, irmãos. Quando tem um bebezinho, a mãe, ela tem uma tendência natural, é algo meio que instintivo. O bebê chora, a primeira coisa que a mamãe normalmente tende a fazer é oferecer o peito para ele, não é? É meio que automático, o bichinho quer mamar, tadinho. Só que o bichinho às vezes não quer mamar. Às vezes o bichinho fez xixi, às vezes o bichinho fez cocô, às vezes ele está com cólica, às vezes ele está com sono, às vezes ele está com sede, pode ser muita coisa. Às vezes ele só quer estar juntinho, mas a mãe, ela automaticamente dá o peito para ele. É instinto. Só que nessa relação que já começa errada do bebê com o alimento, ela tem gerado pessoas, adultos, que não sabem lidar com o alimento. E hoje nós temos uma sociedade que come por tudo. Já viram isso? A criatura está deprimida, o que ela faz? Come. A criatura está feliz, o que a criatura faz? Come. A gente quer comemorar comendo, a gente quer chorar comendo, até velório, se não tiver comida o povo reclama. Já viu isso, irmão? Ai, providenciar a comida, que isso, gente, é velório. Então assim, a comida, ela se tornou uma celebração para tudo na nossa vida, para alegria, para tristeza, para angústia, para carência, para os problemas. A gente resolve tudo comendo. E nós temos gerado uma sociedade doente, uma sociedade que mudou de um extremo, que eram doenças infecto-contagiosas, que era a realidade no passado não muito distante, para doenças crônicas degenerativas. Hoje, o que mais mata são as doenças crônicas degenerativas. E no passado não era assim. Isso por quê? Porque a gente não sabe lidar com a comida. Ninguém aqui come porque está com fome. Come por tudo na vida. E a gente aprendeu isso de bebê. A gente dá para o bebê a comida por tudo. Menos por fome. Às vezes nem é fome que é fome. E aí, por causa disso, nós criamos um sistema que é alimentado por nós, que são 3 bigs potências. A primeira é a indústria de armas, que hoje não nos interessa, mas a segunda e a terceira nos interessam muito. A segunda é a indústria de remédios. Já viram como o número de farmácias cresceu? Tem observado isso? Sim. Absurdamente. E mais um outro detalhe, vocês têm observado que a farmácia antigamente era um lugarzinho que tinha um balcão, você entrava, pedia o Doril e pagava e ia embora, e hoje ela é um shopping center? Sim. Eu não sei se aqui em Cachoeira é assim, mas lá na Grande Vitória, as farmácias, elas vendem biscoito, chinelo, sorvete, produto de maquiagem, ela vende tudo. E elas são cada vez maiores. E os estacionamentos também cada vez maiores. Por que será? Porque as pessoas hoje não entram ali para comprar o Doril e ir embora mais. Elas entram ali e passam tempo e encontram quase que de tudo ali. Virou um ambiente social a farmácia. E a terceira big indústria que nós temos alimentado é a indústria de alimentos. Essa aí, então, a gente tem uma íntima relação com ela, não é verdade? Os irmãos têm observado que a gente hoje abre mais embalagem, garrafa, lata, do que descasca? Vocês têm percebido isso? A gente tem desembalado muita coisa e a gente tem descascado cada vez menos. Os motivos são
praticidade, a nossa correria, a nossa falta de tempo, o sabor, porque a indústria de alimentos investe pesado no sabor, ninguém pode negar isso. Quanta coisa eu não como na minha vida porque eu tenho consciência, mas não posso dizer que é ruim, não posso tacar pedra em quem come, porque é gostoso mesmo. E o pior, vicia. Então, assim, a gente tem desembalado muito pouco. E a mídia pega pesado com a gente. Os desavisados, eles caem feito patinhos, né? Olha essa propaganda que eu encontrei. Dinheiro não compra felicidade, mas compra o quê? Aí você vai dizer assim, eu não como carne. Mentira, porque a gente compra um hambúrguer vegetariano, a gente não compra um hambúrguer de soja. Então, assim, que é quase a mesma coisa. O que a propaganda está dizendo para nós, irmãos? Se você está infeliz, come um hambúrguer, pode ser o vegetariano, porque a indústria de alimentos para o vegetariano cresceu com uma potência também. Você encontra hambúrguer vegetariano em tudo que é lugar. É moda, tá na moda. Então, assim, se você está infeliz, come hambúrguer. Se não resolver o hambúrguer, você abre uma garrafa de Coca-Cola. Se a sua família tem problemas, junta todo mundo ao redor da mesa, abre uma Coca-Cola de 2 litros e vai ficar tudo bem. Não é isso que a propaganda fala para nós? Quando coloca aquela família ao redor da mesa, todo mundo feliz, sorrindo. Esse é o recado. Junta todo mundo ao redor da mesa, abre a Coca-Cola. E aí vai resolver todos os problemas da tua família. Só que, enquanto essa propaganda enganosa tem feito muitos de nós caírem feito um patinho, dentro do teu corpo tem algo terrível acontecendo. E aí eu queria abrir aqui um parênteses para contar para os irmãos uma experiência de um sentimento meu. Eu vim para a Reforma tem aproximadamente 21 anos. Quando eu me batizei na Igreja da Reforma, e eu comecei a aprender sobre a reforma de saúde, eureka, agora está tudo bem, porque aqui eu não vou ficar doente de câncer, eu não vou morrer. Eu tinha um pavor de câncer eu não vou morrer, porque aqueles que são antigos de reforma, como a irmã falou ali, tem mais não sei quantos anos, irmão, 6 a 20 anos, ouviu falar de câncer na Igreja da Reforma? Por toda a igreja que eu passo, todo mundo diz a mesma coisa. Não ouvia. 20 anos atrás, a gente quase não ouvia falar de câncer. Era muito difícil. Até na sociedade. Imagina a Reforma. Quando eu vim para a Reforma, eu entendi o seguinte, irmãos. Agora eu estou dentro dos muros que me protegem dessa e de muitas outras doenças. Eu agora estou protegida por uma mensagem de saúde, que eu agora não como mais carne, eu não bebo mais refrigerante e eu agora não vou morrer de câncer. Esse era o meu sentimento e era isso que eu via na igreja e essa era a minha segurança. Mas eu quero contar para os irmãos, a minha segurança acabou. A sua acabou também? Vocês têm percebido quantos irmãos amados e queridos já desceram à sepultura? Não observado isso? Só na minha igrejinha foram 2 esse ano. Só na minha igrejinha foram 2 esse ano. Lá na minha igrejinha que eu congrego. Isso é um índice muito alto. Isso é um índice muito alto. Eu perdi 2 irmãos amados. A igreja lá tem o quê? Uns 40 anos? Exatamente. A 5%. Irmãos, se nós perdermos 2 membros por ano com câncer, na minha igrejinha isso significa muito para mim. Se eu partir para as outras igrejas do meu estado, o número é bem maior. Se eu partir para o nosso país, o número vai aumentar absurdamente. Fora aqueles que não morreram, mas estão em tratamento. E aí eu comecei a pensar, tem algo errado, Senhor, porque a gente não come carne. Tem algo errado. Por que a gente está morrendo de câncer? O que está acontecendo com a gente? Que a minha segurança acabou. Isso tem muito que ver com a minha área, que é a nutrição. Irmãos, a gente desenvolve essas células do câncer constantemente. A gente está aí constantemente desenvolvendo
desenvolvendo, nosso corpo está desenvolvendo essa reprodução dessa célula que não deveria. Só que sabe o que acontece? O nosso sistema imune, que o nosso Papai do Céu nos deu, ele é tremendo. Ele é a coisa mais fantástica que Deus nos deu. Ele dá conta. Ele dá conta. Não pense você que dentro do seu corpo já não aconteceu isso. O seu organismo, as suas células imunes deram conta. Elas foram lá e resolveram o problema. Impediram que essa célula se proliferasse dentro de você. Porque o nosso sistema imune, que o nosso Papai do Céu nos deu, é uma coisa tremenda. Só que, então por que muitos estão morrendo com o câncer? Por que muitos estão desenvolvendo o câncer? Se o nosso sistema imune dá conta disso tudo e a gente não come carne. Já que a gente sempre apontou a carne como o maior vilão da nossa vida, da nossa saúde, da nossa alimentação. O nosso sistema imune, irmãos, ele não tem dado conta mais. Ele não tem dado conta. Porque as agressões que nós temos oferecido ao nosso corpo, muitas conscientes, muitas inconscientes e muitas inevitáveis, que não tem como você impedir. Ele não tem dado conta pela exposição a todas essas coisas. E um detalhe, o câncer, para ele se desenvolver dentro de você, ele demora alguns até 40 anos para se manifestar, irmãos. O câncer de pulmão, então, ele é um que demora muito para se manifestar, para dar um sinal clínico, para você buscar ajuda. Alguns demoram 5, alguns demoram 10, outros demoram 20, e alguns podem demorar até 40. Então a gente pode estar doente e não saber, porque até isso se manifestar, pode ter passado muito tempo. Aí eu queria dizer uma coisa aqui para os irmãos. Às vezes, algumas pessoas encontram alguém com câncer e falam assim: você pode fazer isso e isso aqui, você agora vai comer cru, só daqui para frente você vai ficar curado. Nós não podemos dar essa garantia para as pessoas, não devemos dar essa garantia. E nós vamos ver aqui nesta manhã por quê. Agora, principalmente, porque o câncer é uma doença que tem estágios. Então, o resultado vai depender muito do estágio da doença. Se ela estiver no início, o resultado vai ser perfeito, com certeza. Mas se ela já estiver, a doença já estiver no estágio chamado promoção, aí também o resultado pode ser perfeito, mas é um pouco mais difícil. Agora, se já estiver no terceiro estágio, é muito difícil. A gente vai depender exclusivamente do milagre de Deus. Exclusivamente do milagre de Deus. Então, tudo isso deve ser levado em conta. E muitas vezes nós, como leigos, a gente não sabe isso. Você não viu o exame. Então, se você coloca sobre os ombros da pessoa a carga de que se ela fizer, ela vai ser curada, você pode estar vendendo algo que você não tem para dar. Ela vai depender primeiramente, sempre, em qualquer situação, da vontade de Deus. Sempre. Primeiro de tudo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele faça o que ele quiser. Agora nós vamos falar aqui de alguns pontos importantes. Vamos falar bem brevemente sobre o nosso intestino. Irmãos, a maioria do intestino do intestino de cada um de nós aqui não está da maneira que deveria. E eu digo isso por quê? Por causa da nossa alimentação. Eu sou reformista, eu conheço a nossa alimentação. A doença, hoje, ela tem muito a ver com aquilo que nós permitimos que o nosso intestino leve para o nosso sangue. Por que permitimos? Porque o intestino ele tem uma barreira protetora para impedir que aquilo que não deve entrar na corrente sanguínea não entre. Entretanto, pelas agressões que nós expomos o nosso intestino, que nós vamos falar sobre elas, aquilo que não deveria alcançar o nosso sangue tem alcançado, inclusive tem alcançado o nosso cérebro. E tem modulado até o nosso comportamento, porque
porque hoje a ciência prova que nós temos um chamado sistema nervoso entérico, que está na mucosa do nosso trato gastrointestinal, e esse sistema nervoso entérico, ele tem neurônios, e esses neurônios se comunicam com os nossos neurônios do sistema nervoso central. E isso pode modular o nosso comportamento, sim. Pode afetar o seu humor, sim. Olha que coisa incrível. A tua mente, ela tem importância sobre o que você vai... a forma que você vai reagir. Já viram que pessoas às vezes ficam nervosas e elas têm diarreia? Não tem isso? Outro tem vômito, tem outro que tem prisão de ventre e não consegue ir no banheiro. Não é por uma questão fisiológica, é por uma questão do sistema nervoso central. Então o sistema nervoso central, ele age sobre o seu corpo, mas o seu corpo, mediante aquilo que você come, por meio do sistema nervoso entérico, também vai agir sobre o seu comportamento, ou seja, sobre o seu sistema nervoso central. É incrível, mas a relação é íntima. É íntima. E aí, quando a gente começa a enumerar aquilo que pode estar influenciando a nossa saúde hoje, aí a gente começa falando aqui dos alimentos processados. A gente falou que a gente tem aberto muita embalagem e tem descascado muito pouca coisa. O que é alimento processado, irmãos? Vamos pensar aqui no nosso contexto, do nosso dia a dia. O que é o alimento processado dentro do nosso contexto aqui? Alimento que a indústria pega e transforma. E qualquer coisa que foi transformada é processada. Agora, quando a gente fala do ultraprocessado, o ultraprocessado é aquele que você pega a embalagem, lê e você nem sabe o que tem ali dentro quando você lê a lista de ingredientes. Já viu isso? Se você de repente olhar na despensa da sua casa, você vai pegar uma embalagem, vai ler a lista de ingredientes e você não sabe o que é a metade do que está aí. Verdade ou mentira? Tem um metil não sei o que, tem um corante não sei o que, tem um IL não sei o que. Leite de caixinha mesmo. Você não sabe o que tem ali. Então a primeira coisa, irmãos, se você não sabe o que tem ali, não coma. Você tem que saber o que tem ali. Eu não compro nada sem ler o rótulo. E o rótulo geralmente começa assim, olha, na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente que tiver lá na lista é aquele que mais tem naquele produto. E depois ele segue uma escala decrescente. À medida que vai passando na lista, vai diminuindo a quantidade daquele ingrediente. Então, se você pega uma embalagem, o primeiro ingrediente é açúcar, quer dizer que aquilo ali é puro açúcar. Se tiver 5, 6 ingredientes ali, o segundo é açúcar, ainda tem açúcar pra caramba ali. E aí começa aquele monte de coisa que você não sabe o que é. Quando você compra arroz, o que está escrito lá na lista de ingredientes? Arroz. Poxa, você sabe o que é arroz? Beleza, é arroz. Quando você compra um pacote de feijão, o que está escrito lá? Feijão, até a criança sabe, gente. Agora, quando você compra um pacote de biscoito, o que está escrito lá? Se for recheado de um monte de coisa. Eu garanto, você não sabe o que tem lá. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você não sabe o que tem lá. E aí, às vezes, você compra e dá pro seu filho ainda. Você não sabe nem que veneno é aquele, mas você dá porque é gostoso. Não é só porque é gostoso. Você não sabe o que é, então você deu porque é gostoso. Normalmente, a maior parte do que a gente compra industrializado tem um corante gostoso. Tem quase tudo. Ele se chama caramelo. Não, o cochonilha tá bom. Geralmente a gente compra, é vermelho, é de morango, tem cochonilha, não compro, porque é um bicho. Ah, então eu vou comprar o de baunilha, porque o de baunilha não tem bicho, mas tem corante caramelo. O que é o corante caramelo? Corante caramelo, se você pesquisar em qualquer lugar, é comprovado pela ciência, pela Anvisa, é reconhecido, tudo. Corante caramelo é altamente cancerígeno. Quase tudo que você compra, biscoito,
biscoito, iogurte, barrinha de cereal, tudo tem corante de caramelo. Altamente cancerígeno. Altamente cancerígeno. Aí, se a gente falar da gordura trans, o que é gordura trans? Por que ela é trans? Saiu do estado Ela foi original. transformada, ela passa por um processo com hidrogênio, por isso que é chamada gordura hidrogenada, e ela altera, esse processo com hidrogênio altera a estrutura química molecular que vai fazer com que a consistência dessa gordura seja modificada. Aquilo que deveria ficar líquido a temperatura ambiente vai ficar sólido. Só tem um detalhe: após essa transformação, o teu organismo não reconhece mais aquilo como alimento. Quando você come e ele não reconhece, ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele fica uma coisa estranha, Aí ele fica com aquilo lá parado na sua artéria, porque não tem como absorver. E aí vira uma placa que hoje tem muito reformista tendo ateroma, aterosclerose. É uma placa de gordura parada na sua artéria. E aonde que tem gordura trans? Que é importante a gente saber o que é, mas é importante saber onde tem. Aonde tem? Irmãos, quase tudo tem gordura trans. Mas uma dica fácil é: normalmente, quase 100% de tudo que fizer crack tem gordura trans. Essa é uma dica fácil que eu dou para as pessoas. O que faz crack? Biscoito faz crack? Biscoito de polvilho faz crack? Biscoito de polvilho é gostoso, mas faz crack? O pão francês de padaria faz crack? Tudo que você morder e fizer crack. Sabe por quê? A função da gordura trans é manter o alimento por mais tempo na prateleira, mas com essa condição que para nós nos remete a um frescor, né? Fez crack quer dizer o quê? Tá fresco. Tá novinho. Só que fez crack não é que tá fresco. Fez crack tem gordura trans. E se você pegar a gordura trans e colocar ela em um tabuleiro, por exemplo, quer ver uma coisa? O hambúrguer de soja. Você pega ele, coloca ele para assar, porque frito não é saudável, né? Porque todos sabem que quando frita libera acroleína, que é cancerígeno. Então eu não frito, eu asso. Você pega ele e põe para assar. Sabe o que vai acontecer? Ele vai liberar dele mesmo uma gordura. Eu fiz a experiência há poucos dias lá em casa e mostrei para o meu filho, que é estudante de nutrição também. Nós pegamos um hambúrguer caro, que custa quase R$30, só 2, que vem numa caixinha, porque diz que ele é super saudável, só tem coisa boa. Falei, vou fazer o teste com esse. Aí coloquei no forno, coloquei para assar. Aí tirei do forno eles e aí deixei a gordura lá. Quando a gordura esfriou, ela virou uma banha dura. E eu peguei para o meu filho e mostrei. Falei, olha essa gordura aqui. Essa gordura saiu todo desse hambúrguer que custa uma fortuna porque é 100% natural. E aquela gordura não soltava do tabuleiro. Uma gordura branca, densa, que você raspa e ela não raspa. Eu falei, imagina dentro da nossa artéria. Não é produto vagabundo não, é produto caro, com propaganda pesada e vegetariano. O recheio do biscoito recheado parece que é uma gordurinha também importante. Não, irmão, o recheio do biscoito recheado aí eu queria falar uma coisa para os irmãos que eu coloquei aqui, olha, 90% da nossa serotonina e dopamina é aquele que vai fazer você se sentir bem, vai fazer você sorrir, ficar feliz. E mais, sem a serotonina você não produz melatonina. Sem melatonina você não tem um sono restaurador. Então assim, e essa serotonina e essa dopamina, elas são
desses corantes, desses conservantes, desses acidulantes, desses aditivos químicos, e com isso ela está sendo destruída, essa mucosa, essa barreira protetora do seu intestino. E aí você acha que nesse intestino que não é saudável, que provavelmente vive em desbiose, o que é desbiose? Vocês sabem que o nosso intestino, assim como o nosso corpo, né? Mas a gente foca mais no intestino. Nós somos um parque de diversões de bactérias, certo? Mas nós precisamos das bactérias do bem. É elas que vão contribuir para a nossa saúde. Nós precisamos delas desde o momento que nascemos. Ela vai contribuir para o desenvolvimento do seu sistema imune. Você precisa delas. Os lactobacilos diversos, que inclusive ajudam a emagrecer. E por que nós temos uma sociedade muito obesa também? Tem muito a ver com isso. A desbiose intestinal. E com esse desequilíbrio do intestino, as bactérias ruins têm colonizado o nosso intestino, contribuído para essa desbiose, contribuído para diversas doenças que nós temos desenvolvido. Tá bom? Aí, esse intestino, nessas condições, ele vai produzir serotonina? Ele vai produzir dopamina? Aí você fica aquela pessoa mal-humorada, carrancuda, você não consegue dormir direito, você não tem domínio próprio, você não consegue nem vencer os seus pecados, e não sabe por quê? Porque você virou uma colônia de bactérias ruins no seu intestino, que tem modulado o seu comportamento, modulado o seu humor, e impedido que a serotonina seja ali produzida da maneira que devia. E as células imunes, que também 70% delas são produzidas no intestino, por que você não tem imunidade boa? A gente tem que começar a estudar melhor o seu intestino para saber por que você não tem imunidade boa. As inflamações, depressões e diversas doenças hoje, a ciência prova, tem relação íntima com a desbiose intestinal. A gente começa hoje a tratar o paciente do intestino para cima. Do intestino para cima. A gente vai começar a descobrir o que ele come para a gente saber como esse intestino funciona. Aí eu queria agora falar de um assunto muito interessante. Na Segunda Guerra Mundial, foram utilizadas armas químicas. Quando terminou a guerra, as indústrias de armas químicas, elas não tinham mais o que fazer para ganhar dinheiro. Olha que interessante. Aí surgiu uma ideia genial na mente. Vamos acabar com a fome no mundo. Isso é uma ideia boa ou uma ideia ruim? Uma ideia boa. Vamos acabar com a fome no mundo. Mas como que a gente vai acabar com a fome no mundo se não tem alimento para todo mundo e o alimento demora muito? Um cereal que você planta demora muito para colher. A gente precisa otimizar o processo. Junto com a indústria química, eles começaram a desenvolver a tecnologia transgênica, do alimento transgênico, e olha só que legal, irmãos, a gente tende a pensar que se não fossem os agrotóxicos, a indústria, a agropecuária e o mercado agrícola, eles não teriam como produzir alimento para todo mundo, porque a população mundial cresceu muito. Aí eles começaram a pedir por agrotóxico, o agricultor. A gente tende a pensar isso, mas é mentira, não foi assim. O uso do agrotóxico não surgiu de uma necessidade do agricultor, surgiu de interesse do governo junto com a indústria química, que o agricultor, para conseguir o crédito rural, ele tinha que levar junto o veneno. Era um crédito casado, entendeu? O agricultor era obrigado, para conseguir o crédito rural, a utilizar o agrotóxico na sua plantação. Aí, isso tudo por interesse econômico e da indústria pós-guerra. Aí com isso começou a ser
utilizar os venenos nas lavouras. Só que isso foi crescendo, esse mercado foi crescendo. Hoje ele é um mercado gigante, é um mercado enorme. E aí hoje já se encontrou nas pesquisas veneno, sabe aonde? Resíduo de agrotóxico no leite materno, de mães que moram na cidade, não é de mães que moram no campo, não. É de mães que moram na cidade. Se um bebê já começa a se alimentar do leite materno envenenado, o que vocês acham que será dessa criança? O segundo veneno mais utilizado aqui no nosso país é um pesticida que foi utilizado pelos Estados Unidos da América na Guerra do Vietnã. Esse veneno que foi utilizado na Guerra do Vietnã, ele tem gerado consequências até hoje na saúde daquele povo. É o segundo mais utilizado no nosso país. Implantação, sabe de quê? De alimentos como arroz, aveia, milho. Isso é o mais consumido. O alimento básico da população brasileira. É a base da nossa cesta básica. É o arroz com feijão. No nosso prato como reformista, muito da base também da nossa alimentação vem da aveia. A gente consome muita aveia. Porque é um alimento muito bom, muito nutritivo, excelente. Então a gente utiliza muito a aveia. O que vocês acham que tem no fumacê que passa? Aqui passa fumacê? O que vocês acham que tem no fumacê? Agrotóxico igual que é usado no campo. Desde 2016 foi assinada uma lei, na época, presidente Temer, e o veneno que foi utilizado, passou a ser utilizado, é o mesmo que é utilizado no campo. Então, às vezes a gente vê a pessoa até assim, na sua inocência, quando passa o fumacê, manda abrir as portas e janelas para o veneno entrar, para matar o mosquito da dengue, que o objetivo é esse. E aí você abre as portas da sua casa, abre as janelas para o veneno entrar. O mesmo que é jogado na lavoura. O povo, o agricultor aqui de Santa Maria, em uma pesquisa séria feita, foi comprovado que ali o índice de doenças, principalmente o câncer desenvolvido por aqueles agricultores que plantam, manuseiam diretamente o veneno, é altíssimo, é altíssimo. Só que quando ele vai para casa, a roupa que ele tira e coloca para lavar, a pessoa que não foi naquele plantio, ela é contaminada pelo contato com a roupa daquela pessoa que foi ao campo plantar. Quando o veneno é colocado na lavoura, a quantidade é tanta de veneno que a gente já tem utilizado na nossa agricultura, que ele vai para o solo, do solo ele alcança os lençóis freáticos e as pesquisas já mostram que os lençóis de água já estão contaminados, com veneno. Segundo alguns estudos norte-americanos, a partir de 2025, a cada 2 crianças que nascerem, uma será autista. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês ouviam falar, hoje ouvem falar em autismo, né? No passado vocês ouviam? Eu não sabia nem o que era autismo. Antigamente eu não sabia nem o que era isso, porque eu nunca ouvia falar em autismo há 20 anos atrás. Nunca que eu sabia o que era. E hoje, de repente, eu conheço um monte de mãe que tem filho autista. Falei, como que pode isso? A partir de 2025, os estudos apontam que a cada 2 bebês que nascerem, um será autista. Por causa da condição de saúde da mãe. Porque hoje já tem o leite materno da mãe contaminado com o veneno. Porque quando as mulheres têm escolhido ter filhos cada vez mais tarde, e quanto mais, inclusive no nosso
nossos óvulos, todos aqui já dentro de nós, todos que serão fecundados durante toda a nossa vida. Então esses óvulos, eles vão envelhecendo junto com a gente. E à medida que a gente está sendo exposta a todas essas agressões, os nossos óvulos estão sofrendo o resultado disso. Então, quanto mais velha eu decido ter um filho, maior é a possibilidade desse filho nascer com algum problema. Hoje o autismo é uma realidade. A partir dos 40 anos, síndrome de Down. As pesquisas apontam que a partir de 2025, a cada 3 pessoas com 75 anos, uma terá câncer. Eu queria perguntar isso, 2025 está longe? 2025 está perto. O irmão queria perguntar, falar. Ele falava que nós não ouvimos falar em doenças como câncer na reforma, só que hoje parece que já é quase comum. Né? E agora está explicando que até os alimentos que nós julgamos ser saudáveis já também está praticamente condenado. Então, mesmo que nós, pela dieta de saúde que nós temos, mas ainda assim estamos condenados a algum tipo de doença? Então, aí nós vamos desenvolvendo esse raciocínio. Vamos construir esse raciocínio juntos. Eu quero ler esse texto aqui para os irmãos, que é um texto inspirado, que está no livro Conselhos para a Igreja, página 103. Por favor, irmãos, prestem atenção nesse texto, preste atenção. Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele, o arqui-inimigo de Deus e do povo de Deus, ele mesmo teve essa ideia. Ele tomaria o fruto da vide. O que é o fruto da vide? É um alimento que Deus nos deu. É um alimento autorizado por Deus para nós consumirmos. Também o trigo. E outras coisas dadas por Deus como alimento. E convertê-los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentimentos que Satanás teria sobre eles o quê? Inteiro controle. Irmãos, qual é o plano? O plano é tocar no álcool? É tocar no fumo? É tocar naquilo que não é lícito para nós? Não. O plano é tocar naquilo que Deus autorizou. Falou assim, coma. Com um objetivo e um propósito específicos. Fazer com que nós venhamos a ficar débeis, doentes, fracos, moralmente e espiritualmente. Esse é o plano, nos envenenar. Esse é o plano. É guerra, irmãos. É guerra. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Em guerra, quem anda desavisado por aí, olhando para lá e para cá, feito um tonto, é um alvo fácil, toma um tiro na cabeça e morre. Você já viu alguém ir para a guerra e ficar lá, feito um bobão? É guerra. Isso aqui é guerra. Quem vai subsistir? Não sei. Eu vou subsistir? Não sei. Não sei. Mas uma coisa é certa: comer e beber é o pecado deste século. Está na lição que a gente leu hoje. É a prova de que Jesus está às portas. Comer e beber é o pecado desse século. A gente tem comido e bebido por fome? Não. A gente está no mesmo barco que o mundo. A gente tem comido e bebido só para celebrar a comida. A gente esqueceu que comida é para manter as nossas necessidades. E a gente só está feliz se for comendo. Como
precisa manter a sua necessidade, os nutrientes que você tem necessidade. Começa por aí uma reflexão na nossa vida. Por que eu estou comendo? Estou comendo só para comer? Como por tudo? Se não tiver comida, celebrando, eu não estou feliz? Porque a comida virou uma arma do inimigo. Então agora eu tenho que comer com inteligência. Eu tenho que comer com inteligência. Não acabou por aí. Vocês viram esse vídeo? Por aí? Em algum lugar? Esse vídeo aqui... Não tem som. Ah, tá sem som, né? Tem como pôr o som, irmão? Senão a gente pula ele, não tem problema. Esse vídeo aqui é um trechinho do jornal da Globo News, porque a mídia não dá destaque para essas coisas. Mas ele fala de uma pesquisa séria, de cientistas sérios, que realizaram na França escondidos, porque se as grandes potências soubessem, não teria permitido que essa pesquisa fosse feita, e que ela comprova sim que a gente corre grande perigo comendo transgênico, que o transgênico aumenta sim em muito a nossa chance de ter câncer, aumenta em muito. Não se fala nisso, porque a indústria de alimentos é uma potência. Quem está por trás do transgênico é uma indústria, a Monsanto. A Monsanto é uma big, gente, é uma coisa mundial. O transgênico provocou câncer em ratos. Aí já viu a bomba que deve ter sido essa notícia aí, né, Joana? Boa tarde para você. Pois é, Maria, o assunto está na capa de praticamente todos os jornais e revistas franceses. Alguns chegam a falar num escândalo de saúde pública. Tem até uma manchete que pergunta: será que nós estamos comendo um veneno mortal? E nas TVs, as emissoras não param de mostrar as imagens dos ratinhos com tumores imensos no corpo depois de terem sido alimentados com transgênico. É de fato de dar arrepio. E interessante, Maria, é que os pesquisadores da Universidade de Caen, na França, fizeram esse estudo em total sigilo, justamente para evitar o lobby dos grandes grupos agroindustriais, né? Além das pressões políticas, eles temiam o corte do financiamento e até sabotagens do tipo incêndio de laboratório. Os cientistas conduziram a pesquisa durante 2 anos, portanto em segredo absoluto, com 200 ratos, que eles dividiram em 3 grupos. O primeiro foi alimentado com milho transgênico, o segundo comia o mesmo milho geneticamente modificado e ainda por cima tratado com herbicida, e o terceiro grupo se alimentava com o milho normal, mas que também levava doses de agrotóxicos. E os resultados mostraram que os transgênicos aumentam a taxa de mortalidade nesses animais e a frequência de câncer é 2 a 3 vezes maior do que em outros bichinhos que não consumiram os produtos. E as patologias desenvolvidas pelas cobaias, Maria, foram diferentes em cada sexo. As fêmeas desenvolveram principalmente tumores de mama e os machos tiveram insuficiência renal e hepática. Esse estudo francês, ele tem a particularidade de ser o primeiro realizado por um período longo, no caso 24 meses. Até hoje, as pesquisas para demonstrar a inocuidade dos transgênicos para a saúde cobriam um período de no máximo 90 dias de observação e, segundo especialistas, as doenças começam a se manifestar justamente a partir do 4º mês. Agora, embora essas conclusões sejam alarmantes, não significa necessariamente, isso não significa, Maria, que os males detectados também atinjam os seres humanos, mas é um sinal de alerta preocupante, tanto que o governo francês acionou as agências de segurança alimentar europeias e pediu que elas analisem esses resultados e, se a toxicidade do milho transgênico for comprovada, aí elas vão pedir a suspensão da importação do produto na União Europeia. Maria. Eu acho que foi até a ministra do Meio Ambiente da França falando assim: será que é tão difícil provarem que alimento transgênico faz mal? Ela fica muito preocupada, né? Porque tem várias correntes. Tem pessoas que dizem: olha, a gente precisa disso até para ajudar a sanar a fome do mundo, que você consegue fazer alimentos muito resistentes. Tem outras pessoas que falam: não, o problema não está na falta de alimentos, sim na distribuição.
Agora, a gente quer saber, né? Claro. É fundamental pesquisa, Maria. De fato, a modificação genética, ela aumenta muito a produtividade no campo. Isso é uma realidade. E várias áreas produtoras, até inclusive de solos, né, que não tinham qualidade e passam a produzir, tem a ver com esse tipo de pesquisa. Então, mas há que se ter realmente um cuidado muito grande com as consequências disso, né? E no caso do milho, milho é basicamente transgênico, viu? É basicamente transgênico, dado, né? Pena que eu não trouxe isso aqui hoje, mas eu lembro de ter escrito algo sobre isso um ano atrás, e no Brasil já era praticamente 70% do milho transgênico. Sinal de alerta tem grande, algum né? nível de, né? É óbvio que parece assim uma coisa lá. Tem algum nível de modificação genética. E o milho, ele é base das rações, né? Das aves, dos suínos. Então, é um alimento que tem muita capilaridade, digamos assim. Ele é base de vários todo mundo come. da cadeia alimentar. Todo mundo come. A gente come porquinho que comeu o milho, exatamente. A gente come porquinho, franguinho. Esse pedaço que nós ouvimos é suficiente. Vocês não entenderam? Então, assim, isso é uma realidade. Isso é uma realidade que bate a nossa porta. A Monsanto é uma big empresa. É uma big no mundo. Aí a gente vai pensar assim, o que a gente come como povo reformista, que é o que nos interessa, que causa câncer? A gente gosta muito de soja, a base da nossa alimentação também é soja. E quando a gente pega a soja, a gente ainda coloca nela o molho shoyu, igual a irmã falou. Então, assim, a soja é transgênica, o molho shoyu é feito de soja, ainda tem corante caramelo. A gente junta isso tudo, coloca no forno para assar, até ficar bem torrado. Que a acrilamida é um outro veneno. Então, quando a gente junta isso tudo, às vezes em uma refeição só, a gente está comendo diversos fatores que são promotores do câncer, em uma única refeição. Aí a gente pensa, poxa, igual o irmão perguntou, mas então o que a gente vai comer? Vamos precisar, irmão, primeira coisa, entender, Jesus está às portas, isso é um recado. Jesus está às portas. Essa é a primeira mensagem que fica para nós. A segunda, eu tenho que começar a comer para manter as minhas necessidades e não simplesmente comer por comer. Terceira coisa, eu preciso começar a escolher com inteligência o que eu preciso, não tem como ficar sem o que eu não preciso. Eu preciso de soja? Eu não preciso. Eu posso, eventualmente, ir numa conferência e lá vai ter, porque algum irmão levou, e eu vou comer? Posso. Desde que eu estou mantendo meu sistema imunológico fortalecido e eu não fiz daquilo a base da minha alimentação, eu não como aquilo todo dia. Se eu chego aqui, os irmãos me oferecem um alimento feito com soja, se eu quiser eu posso comer, porque na minha casa nem entra, então não vai me matar. Eu espero. Agora, se na minha casa tem todo dia na minha mesa, irmãos, como é comum na casa do reformista, a gente troca a carne pela soja, pelo glúten, que é outro veneno. Aí eu pergunto para vocês, a gente está comendo com inteligência? A gente precisa repensar isso. Posso fazer uma perguntinha sobre a quilamida? A quilamida, ela já produz uma temperatura acima de 80, não é isso? Mais ou menos? Não, normalmente a gente considera a partir de 120. Pois é, mas até, por exemplo, verduras. Se eu usar uma certa temperatura na panela cozida, eu vou produzir. Normalmente, irmã, é muito difícil, porque para você pegar um legume, uma verdura e colocar no fogo, dificilmente você vai chegar a essa temperatura para alcançar o seu objetivo com aquele alimento acima de 120. Porque se
você levar um legume, uma verdura, a ficar no fogo por tanto tempo, você perdeu já todos os nutrientes. Eu nem sei por que você está cozinhando aquilo, porque, entendeu? O legume e a verdura, o legume a gente põe água para ferver. Quando a água está fervendo, a gente coloca ele lá e rapidamente você tira ele ao dente e consome, porque se ele ficar muito tempo ali em contato com a água, ele vai perder todos os nutrientes dele. Mas depois que eu cortei esses alimentos, eu sempre faço isso, coloco os alimentos na água fervendo. Na água fervendo. Exatamente, porque a gente não pode pôr para cozinhar na água. Eu vou voltar aqui para a gente falar só sobre essas coisas que vai ser se Deus permitir, o objetivo da próxima. Mas assim, então eu tenho que escolher. Eu tenho condição de não respirar, o ar está cheio de hidrocarboneto, que causa câncer. Mas eu posso não respirar? Não posso. Senhor, tu sabes. Eu pego as minhas verdurinhas lá, aquele que puder comprar orgânico, melhor, mas nem todo mundo pode, porque é muito caro. Então o que você vai fazer? Você vai lavar ele, higienizar, o veneno não sai, porque o veneno é sistêmico, o veneno entra para a fruta. Então não adianta você pôr lavar, pôr de molho, pôr de cloro, pôr o que você quiser. O veneno entrou, está lá dentro. Então, o que eu faço? Eu dou preferência para tirar a casca. A casca de uma maçã é rica em fibra, mas eu prefiro tirar. Mas o veneno é sistêmico, tá? Ele está lá dentro ainda. Isso tudo é só paliativo. Mas à medida que eu vou lavando, irmãos, eu vou lá falando com meu Deus: Senhor, purifica, tem misericórdia, tira o veneno, porque o Senhor sabe que a gente precisa. Então o que eu faço, irmãos? Eu vou procurando fazer escolhas melhores e vou confiando que Deus tenha misericórdia, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe do que a gente precisa para viver. Talvez isso seja permitido acontecer para a gente ter consciência da nossa dependência mais do que nunca de Deus. Hoje é o tempo de você depender muito de Deus, se consagrar e segurar na mão dEle. Uma pergunta em relação ao veneno. Ele fica concentrado somente na casca? Não, irmão, ele é sistêmico. O veneno é sistêmico, entra para o sistema todo do alimento. Ele passa a terra e alcança o lençol freático. Pensa se ele não vai passar pela fruta. Você elimina um pouco, mas ainda fica alguma coisa. Irmãos, o meu tempo avançou muito. Eu quero dizer para vocês que a mensagem que eu queria deixar para nós hoje não é uma mensagem de desespero. É uma mensagem de alegria. Sabe por quê? Esse mundo não vai muito longe. Jesus está voltando. E Ele foi preparar um lugar que não tem nada disso. Amém? Amém. Não tem nada disso. Então a mensagem é o seguinte: se prepara, ó Israel, para se encontrar com seu Deus. Escolha, faça escolhas conscientes. E se Deus permitir, o meu plano de voltar aqui é falar sobre o sistema imunológico. E nós temos duas coisas só que nós podemos fazer. Nós podemos nos agarrar na mão de Deus e nós podemos investir no nosso sistema imune, porque é Ele que batalha as nossas guerras. É o nosso sistema imune que vai batalhar aquilo que a gente não dá conta. Então a gente tem que investir nele. E eu quero voltar aqui para falar em como nós vamos investir no nosso sistema imune. Porque se agarrar nas mãos de Deus, todo mundo aqui já sabe como. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. E o Senhor Jesus está às portas. E, irmãos, se apesar de tudo isso, eu queria dizer para vocês uma coisa muito importante, irmão. Se ainda assim nós tivermos que perecer, o que disse a raiz Esther? O que disse Daniel com seus companheiros? Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas e se Ele não livrar? Mesmo assim continua Deus. Mesmo assim, Ele continua sendo o nosso Deus. Se amanhã ou depois acontecer comigo, irmãos, e Deus não me livrar, eu não posso desistir de acreditar que Ele é Deus. Entendeu?
mas a gente ainda assim tem a nossa parte a desempenhar, e a gente não pode pensar assim, tá tudo contaminado, eu não tenho nada para fazer. Não, eu tenho a minha parte a fazer, e Deus vai me cobrar por aquilo que eu tenho condição de fazer. razão, né? Do pior está no melhor. E o conhecimento, você tem um conhecimento, que pensa o povo lá fora não tem o conhecimento que você tem. A maioria da população está vivendo e não sabe disso que a gente está discutindo aqui. Você sabe, Deus deixou revelado, mandou o profeta escrever, te contou, para você não ficar enganado. Então assim, que o nosso Deus em tudo, irmãos, possa ser louvado e ter misericórdia de nós, amém? Amém.